Bom, hoje iremos falar um pouquinho de raízes não exatas. Lembrando que raiz é o inverso de uma potência, né? Eu tenho até vídeos anteriores que têm propriedades dessas potências. E quando a gente chama ela de raiz não exata, a gente vai precisar fatorar muitas das vezes métodos de tentativas e até mesmo a utilização de fórmula. Então, a raiz não exata é justamente uma raiz que é elevada ao quadrado, não vai resultar em um número cujo seja algo inteiro, e sim algo decimal. Vamos resolver aqui, né, uma dessas tentativas. Então, temos a primeira tentativa, que é raiz exata mais próxima. Exemplo, eu tenho a raiz 17. Qual a raiz mais próxima dessa raiz 17 para com que eu possa comparar? Então, eu vou ter a raiz 16, que é 4, e a raiz mais próxima desse 17, exata, é a raiz de 25, que é 5. Então, eu já sei que a raiz de 17 vai ser entre 4 e 5. Agora, quando a gente vem com os números decimais, é você pegar e ir multiplicando decimais para com que você consiga encontrar uma raiz mais próxima. Então, eu tenho uma raiz de 17. Se eu for usar o método de decimais, já que eu sei que está entre 4 e 5, eu vou pegar 4,1 elevado ao quadrado, ou seja, 4,1 multiplicado com 4,1. A dica é, multiplique como se fosse 41 vezes 41 e depois corra 2 vírgulas. E aí vai dar 16,81. Ah, é menor do que 17. E se eu pegar 4,2 multiplicado por 4,2, vai ultrapassar. Então, eu já sei que vai ser entre 4,1 e 4,2. Ah, qual outro método? Por subtração. E é justamente eu pegar esse 17 menos a raiz mais próxima dele para baixo, que foi justamente eu pegar 4,1 vezes 4,1, que deu 16,81. E eu pegando 17,64, que seria 4,2 vezes 4,2, e subtraindo desse 17, eu vou perceber que o mais próximo, né, da raiz de 17 vai ser justamente o 4,1. Então, essa seria a resposta. Agora, quando é que eu utilizo fórmula? É justamente isso aqui. Que eu tenho que o número não exato vai ser aproximadamente esse número não exato mais a raiz mais próxima dele para baixo, dividido por 2 vezes essa raiz. Então, exemplo, eu tenho aqui raiz de 51. Vamos usar a fórmula, sem tentativas. Então, eu vou fazer o quê? 51 mais... Quem é a raiz mais próxima para baixo do 51 é a raiz de 49, que é justamente, né, 7. Mas assim, vou colocar o valor, que é 49, sobre 2 multiplicado por essa raiz mais próxima. Aí o que acontece? 51 mais 49 é o mesmo que 100. 2 vezes a raiz de 49 é o mesmo que 7. Ou seja, eu tenho aqui 100 sobre 14. Simplificando isso por 2, vai ser o mesmo que 50 dividido por 7. Guarda isso aqui. Vamos lá, vamos fazer a conta. Quanto é 50 dividido por 7? 50 dividido por 7 vai dar 7 vezes 7, 49. Vai sobrar 1. 1 divide 7, 10. Dividido por 7 é o mesmo que 1, menos o 7 que eu utilizei. Vai sobrar 3. 30 dividido por 7 vai ser aproximadamente 4, né? Porque se a gente pegar 7 vezes 4 dá 28. Então, eu tenho que a raiz de 51, pela fórmula, tem que ser 7,14. Se eu fosse utilizar o método de tentativa, eu já sei que seria a raiz de 49, mais próximo para baixo, e a raiz de 64, daria 8. Então, eu sei que seria aproximadamente entre 7 e 8, se eu fosse utilizar o método de tentativa. Mas se eu utilizo a fórmula, eu tenho um resultado, né, mais próximo dessa raiz. Vamos resolver, né, em outros momentos, a parte 2 dessas raízes não exatas, na qual eu vou utilizar muito essa fórmula e dentre outras tentativas que são muito importantes para a gente resolver questões da PUC, XPEX e tá aí dentre outros, tá?